O trabalho do Carlos Coelho está muito associado a essa tradição da desconstrução, em particular, uma tradição que passa pelo Jean-Luc Nancy, pela Nancy. E ele está montando nesse momento as bases para chegar de alguma maneira a uma outra leitura do contraste entre o pensamento messiânico e o pensamento da devoração, vamos dizer, o pensamento antropofágico, que aqui recebe o nome de ontofagia, porque se trata de dizer que é o próprio ser que é engolidor. Então é como se ele estivesse pensando numa espécie de. A gente fica se arrumando no espelho, né? Porque fica olhando para o espelho, que é a câmera. A ontofagia seria justamente alguma coisa que nessa esteira se contrastaria, portanto, com a ontoteologia. Então, ao invés do que ele chama às vezes de metafísica da morte, você teria justamente a devoração. E essa metafísica da morte que ele está combatendo talvez seja justamente aquilo que a gente vai encontrar como sendo o pensamento messiânico, o pensamento da salvação e o pensamento da escravidão. Então a ontofagia é uma espécie de generalização desse contraste que passa por um movimento europeu, mediado sobretudo por Nancy, mas um movimento que é um movimento da desconstrução, mas um movimento que está centrado na virada estruturalista. A virada estruturalista que entende a diferença como relacional. Uma virada a partir de Saussure, Lévi-Strauss, que Derrida leva e ele contrasta. Ele tem ele apresenta um rápido diálogo entre Derrida e Ricoeur, justamente para mostrar que ao invés de que a diferença relacional, ser capturada por um projeto de ontologia, ele prefere, com Derrida, justamente um gesto hiperestrutural, né? Um gesto em que não apenas a sintaxe seja determinada pela diferença dos signos, mas também a semântica. Na gramatologia, Derrida aponta para esse passo de Saussure, que é o passo de entender a fonética e a ortografia a partir das diferenças, a partir de um sistema de diferenças. Então a língua, na sua sintaxe, é um sistema de diferenças, e no entanto ela ainda é um sensível que ela ainda é um sensível que tem que se relacionar com um inteligível, que é o significado. O significado aparece como inteligível e ainda um reino de identidades. O que era preciso fazer era justamente propor esse hiperestruturalismo que abordasse não apenas a grafia e a fonética de uma língua, mas também os significados. Também eles são um produto da diferença. E esse produto da diferença é justamente aquilo que vai destituir as presenças plenas. Então você não vai ter as presenças plenas, elas vão ser destruídas justamente porque elas são um produto da diferença. Ou seja, é apenas quando é apenas o traço que marca essa presença que faz com que essa presença seja aquilo que ela é, que ela aparece. Ou seja, nada aparece sem
um auxílio de um traço, e é esse traço que precisa ser, esse rastro que precisa ser, precisa estar, que precisa estar ali, né? E esse traço jamais é uma presença. Esse traço é alguma coisa que subjaz a presença, e que nunca se apresenta completamente, como um traço na escritura, como um rastro na escritura, como uma marca na escritura. O Carlos Coelho vai fazer uso dessas ideias de hiperestruturalidade, de hiperestruturalismo, justamente para acentuar essa ideia do que ele vai chamar de ontofagia. Então, é como se ele estivesse dizendo assim: as presenças, elas são sujeitas à devoração. E as presenças sujeitas à devoração, elas não são mais simplesmente plenas, né? Elas estão ali num processo digestivo que envolve aquelas variáveis da hipérbole, que a gente estava vendo, o metabolismo, a hipérbole e a hipóbole, o mais do que a presença e o menos que a presença ele associa bastante ao indivíduo, e ele então pensa num indivíduo que é plural, somos legião, e ao mesmo tempo pensa num indivíduo que é menos, que individual, que são os indivíduos, as multidões de dentro e as multidões de fora, que compõem um indivíduo que ele tenta resumir na expressão é nós, no capítulo 6. Mas essa devoração da presença é como se nada fosse presente, porque tudo está interconectado por uma cadeia ontofágica, por uma cadeia de devoração. Então, todo o pensamento, ele é um pensamento que é possível a partir de uma cadeia em que cada pensamento é pensado num círculo de devoração que não termina, que não se exaure, né? Um círculo de devoração que não promete um tempo sem conflito, mas precisamente aposta justamente num conflito que é permanente, porque ele ao mesmo tempo sustenta aquilo que existe. Então não há um ôntico sem devoração. Então a ontofagia parece como alguma coisa, como alguma coisa que é condição para que a presença, então para que a presença apareça, para alguma coisa se apresente. A apresentação de alguma coisa está associada a essa capacidade de devorar e ser devorado. É como se o rastro se tornasse uma espécie de sistema digestivo das presenças. Eu acho que é isso que ele quer fazer com o giro, com a apropriação que ele faz da ideia de um hiperestruturalismo. Então, é por isso que ele vai, portanto, combater a ideia de uma ontoteologia, insistindo justamente na ideia de que esse pensamento pode ser substituído por um pensamento de ausências de condições, né? É como se tudo fosse um encontro entre devoradores, como se aparecesse então um mundo de roedores. E aí é que ele vai procurar colocar
a, a ontofagia. Então a ontofagia é uma espécie de desconstrução junto com essa imagem oswaldiana de rejeição do pensamento messiânico. Mas uma rejeição que ainda não, nesse ponto ainda não está clara, portanto a gente está assim, digamos, no meio de um processo digestivo, né? No meio de um processo de digestão do pensamento da desconstrução, mas que a gente pode a essa altura já imaginar precisamente como os sonhos messiânicos, eles são sempre eles são sempre menos do que a hipérbole e mais do que a hipóbole. Então o que ele vai procurar fazer é justamente uma devoração do pensamento do hiperestruturalismo da desconstrução, com base nessa analogia com a devoração. E com isso, ao mesmo tempo, ele procura conectar justamente o materialismo mágico com o hiperestruturalismo. Então, em certo sentido, a ideia hiperestruturalista que passa pelo Nancy, passa pelo Nancy na forma de da postulação de uma transimanência que está associado ao que ele chama de, com Nancy também, junto com a transimanência, que também é do Nancy, ele chama de políticas do mesmo, em que você cria, a partir desses pequenos outros, dessa imanência esburacada, você cria um grande outro, que é uma espécie de fantasma que te persegue, um conjunto de fantasmas que te persegue. Então você tem, por exemplo, a noção de animal, é uma noção que é cara a ele, né? Então você junta coisas muito diferentes sob o nome de animal, e aí você diga assim, não diga uma pessoa, não seja um animal. Né? Então é uma política de garantir que o outro, de um lado, é mesmificado, porque o outro, os diversos outros cabem numa mesma categoria desse outro que é o animal, e por outro lado você coloca esse grande outro como uma espécie de regulador. O grande outro é uma invenção a partir dos pequenos outros, e uma invenção controladora que serve para controlar. Então ele vai insistir que a política do mesmo é o que faz com que o pensamento, faz com que o mesmo não seja acidental, como se tivesse uma política do decalque, de decalcar, digamos, sobre todo transgressor a marca de um outro desprezível. E aí então esse outro desprezível ele vai servir com uma finalidade de normatizar sobre o mesmo. Então aqui o Coelho apresenta a formulação do Nancy como uma formulação que tem 3 elementos. Né? O elemento dos pequenos outros, o elemento do outro e o elemento da política do mesmo, que faz uso desse outro grande, desse outro que virou uma espécie de fantasma, uma espécie de gigante, fortalecido por todos esses pequenos outros, mas abarcado por um mesmo. E contra isso, ele também, com Nancy, aponta na transimanência, como a gente viu. Ele vai dizer assim, mas o fora, na página 82, mas o fora e os pequenos outros se efetuam no interior do mundo
dos encontros entre os corpos fora. O sentido é neste envio sem envio, primeiro de um ente aos outros, reenvio, referência a diversas outras referências de referências sem referente. Então aqui ele evoca o termo de Derrida do envio, para dizer que não tem um elemento de um fora, né? Um pouco essa ideia de que não existindo um fora, você tem que proceder à destruição de um pensamento da presença desde dentro. E desde dentro significa, digamos assim, desde uma perspectiva ultra transcendental, desde uma perspectiva daquilo que devora desde dentro, né? Então parece que é isso que ele está querendo, né? Ele está querendo conjurar essa espécie de esses pequenos outros, para que eles formem uma confederação que faça frente às grandes empreitadas do mesmo, né? Então, basicamente, o outro tem que ser plural, trata-se dos outros, e os outros são sempre repletos, cada outro é repleto de vários outros, e é um elemento de resistência a essa política do mesmo. Ao mesmo tempo em que essa política do mesmo deve ser resistida, ele aponta com o materialismo mágico que ele tenta associar, né? Assim, basicamente a gente poderia resumir esses capítulos na filosofia do capiroto que menstrua, na ideia de materialismo mágico, que começa com a Stallhall, que começa com a bruxaria, começa com essa ideia do pensar de dentro, do poder de dentro, que não é o poder sobre, e essa ideia de política do mesmo. Digamos, a partir da política do mesmo, ele tenta juntar o materialismo mágico via a bruxaria. E aí, enfim, ele entende como as diversas lutas elas estão associadas pela destituição da diversidade por meio de uma política do mesmo. Então é um pouco como se ele quisesse aplicar então essas categorias, a descrição que a Silvia Federici faz das bruxas, da queima das bruxas, associando a queima das bruxas de um lado ao surgimento da acumulação primitiva de capital a partir do século XVI, e justamente a colonização. Então é uma espécie de máquina de mesmo, uma política de mesmo, que não deixa esses pequenos outros, e, por exemplo, esse grande guarda-chuva bruxas, né? Esse grande guarda-chuva bruxas que vai estar conectado a todos os focos de resistência epistêmicos e corporais e econômicos ao mesmo que está se impondo. Então essa caça às bruxas que é muito interessante. Então ele
Ele diz assim, a Starhawk, na verdade, aponta para essa ideia de chamar de bruxa, não se chamando de bruxa porque é uma longa tradição que tem a ver com as bruxas do paganismo antigo, mas é uma reinvenção disso a partir da perseguição. É como se fosse dizer alguma coisa assim, essa é uma categoria de luta. Se dizer bruxa é uma categoria de luta, se dizer materialista, mágico, portanto, vai ser uma categoria de luta, não é uma categoria que se identifica com uma doutrina do passado ou com um grupo do passado, mas é uma categoria de luta que vai dizer assim, olha, é dessa confederação que me fizeram, pensa, por exemplo, na maneira como a Monique Wittig vai entender a mulher como sendo uma categoria de opressão. Então, como se fosse assim, é justamente dessa categoria de opressão que a gente não fala de fora, a gente não fala de fora da opressão, a gente fala de dentro. Então, essa categoria de bruxas é uma categoria de opressão, não é uma categoria que tem a ver com a história de práticas divergentes, alternativas, mas tem a ver com essa luta, né? Então é a partir daí que a Starhawk mobiliza esse termo de bruxas e precisamente é aí que o Coelho vai associar aquilo que ele chama de metafísica da morte, que tem a ver com a política do mesmo, ele vai associar com o Deus, né? E aí, então, a interpretação da morte de Deus é justamente o prenúncio do fim de uma era messiânica, talvez, né? Uma era de pensamento messiânico em favor de uma outra coisa. E essa era do pensamento messiânico é descrita por ele, com a Starhawk, dessa vez, por meio da ideia do pensamento do poder sobre. Né? Então é o poder sobre que se contrasta com o poder de dentro. Então o poder de dentro vai ser o poder da deusa, né? Essa conexão que vem quando você está no meio das coisas e você sente como é que as coisas de alguma maneira palpitam, de alguma maneira te mobilizam, como elas têm uma vigência e, no entanto, isso se contrasta com o transcendente Deus. Então a deusa contrasta com o Deus, né? E a deusa justamente a deusa é justamente uma figuração daquilo que ele entende como sendo imanência. E ele vai dizer assim, poderia chamar de imanência, mas eu chamo de Deus. Então Deus é imanência, enquanto Deus é transcendente. Então ele está contrastando a deusa feminina como imanente e o Deus masculino como transcendente. Ele cita Starhawk dizendo, numerosos são aqueles, está na página 66, numerosos são aqueles que preferem o termo imanência sem o símbolo vinculado a ele. Eu espero que eles se sintam livres para traduzir esse livro nas palavras e imagens que lhes convém. Eu prefiro o símbolo à abstração, porque eu evoco a sensualidade e a emoção e não apenas as respostas intelectuais. Eu opto por uma atitude e eu proponho aprender o mundo, as gentes, as criaturas que o habitam como sentido principal, objetivo da vida, de ver o mundo, a Terra e as nossas vidas como sagradas. Então ela quer sacralizar essa imanência, essa sacralização da imanência que está na figura da deusa que o Coelho que o Coelho endossa. Então aqui você tem de um lado a deusa, de outro lado o hiperestruturalismo, de outro lado você tem a política do mesmo. Então, essas três coisas estão se conectando e
tudo isso no foco da ontofagia, desse ser que se devora a si mesmo, né? Esse ser que tem na devoração a garantia de alguma coisa diferente da paz perpétua, né? Então é precisamente esse elemento que vai surgir aqui, da imanência como alguma coisa que garante que não há fora e há uma perpétua reconstrução dos muitos mundos, do singular plural, da coexistência entre plurais, que são dividos, legiões e mais que legiões, mas que não se estabilizam num indivíduo, é sempre uma hipóbole e uma hipérbole. Então essa imagem da hipóbole e hipérbole que vai levar ele a formular primeiro a ideia de desconstrução e a ideia de hiperestruturalismo, ou seja, a palavra e o seu significado não são nada sem a legião do sistema da língua, que promove as diferenças, promove e mantém as diferenças, portanto, uma espécie de hipérbole, e ao mesmo tempo justamente isso é feito justamente dos traços que são todos legião, né? Então a hipérbole está associada à hipóbole, a hipérbole, como ele diz, não é suficiente, a hipóbole não é suficiente. Ele quer essa espécie de falta de foco aqui no hiperestruturalismo, e ele quer também essa espécie de falta de foco na imanência também. Você tem os foras, que é essa imanência esburacada, né? E esse esburacamento, apesar de ser um esburacamento, é uma imanência. Não tem um genuíno fora, mas tem um infinito que abriga os infinitos. Tem uma passagem que deixa isso claro, não sei se eu vou achar aqui tão fácil, mas é uma passagem que, na página 82, 83, ele vai dizer assim: o fora acontecendo dentro, o fora acontecendo dentro, o fora acontecendo dentro. Nancy chama de transimanência. O infinito só se efetua no interior do finito. Cada ente que compõe este mundo é finito e absolutamente singular, mas este finito não é o finito da privação, pois ele carrega em si o infinito, que é a sua abertura para todos os outros entes do mundo. Então, mais ou menos isso aí que ele quer dizer. A transimanência está, portanto, associada a esse hiperestruturalismo e está associada ao materialismo mágico, à bruxaria, à deusa da Starhawk. Por quê? Porque a deusa da Starhawk é justamente alguma coisa que poderia ser chamada de imanência de dentro, mas no entanto é uma coisa que está totalmente fora, ou seja, totalmente que tem uma magia que pode assumir várias características. A magia pode ser bastante prosaica, pode ser um conselho, um gesto, uma atitude, um olhar, mas pode ser também um ritual de várias naturezas. E é isso que é essa magia que invoca esse elemento infinito dentro da finitude, que é esse elemento do não fora. Então essa transimanência, ela seria o equivalente abstrato da ideia de materialismo mágico. O materialismo seria a imanência e o mágico seria justamente esses foras que estão dentro da imanência. Não é um além, mas é um buraco, né? Como eu estava dizendo, né? Uma matéria esburacada, uma imanência cheia de foras, e que
se articula por meio desses foras. Aqui tem dois momentos que eu acho que vale a pena chamar a atenção. Uma é o momento em que ele rapidamente discute com a Haraway acerca do ciborgue, né? E ele vai terminar dizendo bastante rapidamente que a deusa é uma espécie de ciborgue, né? Aqui eu acho que é bastante apressado. Isso está lá pela 64. Lá onde a Haraway preferiria uma dança espiral da ciborgue, a dança espiral da deusa, a deusa que trago aqui é uma deusa ciborgue pós-gênero e pós-humana. Então, aí ele vai simplesmente dizer que essa deusa é ciborgue, mas o problema é que eu não sei se isso está completamente em linha com a Starhawk, que parece estar muito mais próxima dessa ideia de uma espécie de feminino da deusa, lá na 73. Na 73 ele escreve assim: o verdadeiro valor não é para ser encontrado em algum paraíso ou em algum mundo lá fora. A busca por ele não deve ser a busca de Cooper no filme Interestelar, que no filme Interestelar se lança numa missão suicida em outro planeta com a expectativa de encontrar uma solução fora da Terra para a Terra que estava destruída. É o poder do sobre, que quer que pensemos numa solução fora do mundo, seja para a crise ambiental, seja para qualquer crise que vivemos. O verdadeiro valor não está em nenhuma abstração, ele está aqui agora entre nós, num corpo feminino, na sua pele, macho e fêmea, na natureza e no mundo. A natureza é considerada como tendo sua própria ordem, da qual os seres humanos fazem parte. Repetindo que esse último trecho é um trecho da Starhawk, que aqui parece estar num contraste com a posição da Haraway, né, de suspeita com respeito ao termo mesmo, ao uso mesmo do termo mulher, como se fosse um termo natural, né? Então a Starhawk está dizendo: no corpo feminino, a sua prole, macho e fêmea, a natureza no mundo. A natureza tem a sua própria ordem, que os humanos fazem parte. Então aí você, aqui você, ao invés de uma imanência, você tem justamente um sistema, né? Um sistema de contato, um sistema de contágio, enfim, alguma coisa que é difícil entender sem uma ordem, entender essa ordem, se não for de alguma maneira transcendente no sentido de alguma coisa que é imposta desde fora a imanência, ainda que subjacente, ou seja, que está ali, ainda que subjacente, mas que impõe de alguma maneira uma ordem à imanência. Agora, aí essa ordem que vai, de alguma maneira, fazer com que ele possa falar da imanência da maneira como ele está falando. A imanência, ela é sem apelo, né? A imanência, eu gosto de pensar que a imanência cosmopoliticamente ela é mais ou menos como aquela situação em que é o fim da linha se todo mundo decidir apoiar um regime opressivo, um regime fascista. Se isso acontece, é o fim da linha porque não tem nada para opor, porque não existe fora, né? Então
A gente está sempre à mercê dos desvarios do mundo. A gente está à mercê da história, né? Levinas diria. A imanência é você tá sempre prisioneiro da história, e prisioneiro da história significa ser prisioneiro da violência, de uma violência sem saída, né? Enquanto que a ideia de uma transimanência que ele herda do Nancy, da Nancy, transa iminente, não parece ajudar muito, porque justamente parece que esses pequenos outros, eles nesse caso parece que estão, nesse caso bastante problematicamente, parece que eles são associados a uma ordem da natureza, mas de toda maneira parece que eles estão associados a uma ausência de fora. Tudo que eles conseguem fazer é uma fricção desde dentro, não uma fricção que evoca alguma coisa, evoca alguma coisa diferente, mas que evoca um próprio jogo da diferença que é imanente. E aí ele vai propor, isso é o final do capítulo 4, amemos com cólera, com força, com raiva, com a paixão infernal que queima. Amemos com ódio para que possamos superar as artimanhas da política do mesmo, que opõe amor e ódio, cólera e moderação. Amemos como bruxas e bruxos, e reconhecemos a violência que pode causar uma violência radical que apodrece desde toda a construção viril. Ele vai falar do radical que pode transformar, né, a partir daí. Mas isso é alguma coisa que então vocês perguntam, da onde que vem essa cólera do amor com cólera? Se essa cólera não é transcendente, a ordem talvez seja transcendente, mas a cólera não é transcendente, da onde que vem então essa força, essa violência transformadora radical? Mas justamente eu acho que ainda o apelo a Stallhall, que é a ideia de poder de dentro em oposição ao poder o poder sobre, coloca ele no seio de um onto, e a gente pode perguntar assim, a ontofagia não seria demasiadamente ontista, não seria demasiadamente centrada no ser? Se o ser é a devoração perde toda a capacidade de ser outra coisa a não ser ela mesma. Em que medida a devoração não se torna uma espécie de política do mesmo também, pensada dessa maneira ôntica, né? É quase como se talvez a escolha da ontofagia, do termo ontofagia, tivesse um preço, né? Pensar o materialismo mágico a partir da ontofagia tem o preço de uniformizar tudo em termos de uma imanência que enquadra todos os foras, e uma transimanência pensada a partir da imanência, e uma saída que vai ser uma saída de dentro, poder de dentro, né? e não um poder que vem de alguma coisa de fora, né? Então é importante para ele essa leitura de que a metafísica e talvez o messianismo não possa ser, não haja fora, né? Não haja fora da metafísica, não haja fora do messianismo, e tudo que você pode fazer é devorar, mas aí você corre o risco de substituir
essa esse messianismo, essa metafísica por um outro ôntico, que ainda que não é ontológico, é ontofágico, no sentido de que acentua, enfatiza o mesmo da devoração. O problema do pensamento da devoração talvez esse, né? Seja a diferença entre isso que eu estava apontando já na rodada passada. O pensamento da devoração, ele não pode ser um pensamento alheio à questão da transcendência. Sobretudo porque a devoração ela envolve um outro, né? E esse outro ele não pode ser já desde o início incorporado. Ainda que o Coelho enfatize que essa imanência não forma uma totalidade, a ausência de um fora deixa ele sempre às margens de um ôntico, né? De alguma coisa que forma um ser, ainda que seja um ontofágico. Ou seja, parece que a transcendência do outro é domesticada pelo poder de dentro, por essa deusa da imanência que não tem fora, que resiste logo de cara a qualquer outro a ser devorado, a possibilidade de estar num genuíno fora que não seja incorporado, enquadrado por essa imanência da deusa. Então, o fagus da ontofagia, em certo sentido, estabelece um outro onto, na medida em que o outro já não é mais pensado como um fora devorado, mas é pensado como um fora que já está enquadrado desde dentro.